Mais sinais de desaceleração da indústria brasileira, dados do CAGED e muito mais, relatório Focus, enfim. Isso agora aqui no nosso Morning Call, dia 4/8/2025, sim, já fechou o ano praticamente, né, pessoal? Bom dia a todos, boa semana a todos. Por aqui, Max Braga. Vamos lá, então, falar um pouquinho aqui de economia, de mercados. Vamos começar falando um pouquinho de inflação, que é algo que vem, né, há bastante tempo aterrorizando aí o mundo todo. Antes era uma coisa só do Brasil, né? Falando aqui mais de perto de nós, né? Grande parte do mundo desenvolvido não sabia ali, nunca tinha visto inflação de fato assim, né? Ou fazia muitos anos que não via. Agora parece que todos estão conhecendo a sina do Brasil. Vamos lá. Inflação então da zona do euro veio de novo acima do esperado na comparação anual, com alta de 2% em junho. O índice também do núcleo, né, que exclui ali os itens mais voláteis, permaneceu estável em 2,3%, que é alto também, né? Mas o núcleo cheio, né, ele ficou 0,2 ali com recuo. Então, enfim, praticamente estável, mas mesmo assim bastante alta, né? Ambas das leituras anteriores sinalizam que temos ali ainda muita pressão inflacionária na zona do euro, tá? Nos Estados Unidos, vou passar rapidamente aqui pelo payroll, né? Relatório de empregos mais importante do mundo. Foi bem abaixo das projeções, tanto no setor público como no setor privado. Então frustrou ali as projeções, né? A taxa de desemprego também subiu um pouquinho, de 4,1% para 4,2%, e os salários também tiveram um crescimento pequeno, de 0,3% na margem e 3,9% na comparação anual, tá? Setor industrial também ficou abaixo das expectativas. As expectativas era que tivesse ali naquela métrica, né, dos 50 mais e menos, 49,5 e ficou para 48, então indica contração no cenário lá. E pressão também sobre a indústria americana, enfim. A gente sabe que isso vem acontecendo aí mês sim, mês também, então mês também não. Então, enfim, Brasil. Vamos também de produção industrial, que foi o que eu fiz a chamada do vídeo. Avançou apenas 0,1% em junho, ficou também abaixo das expectativas e soma então um recuo de 1,3 na comparação anual. Na verdade, frustra até as projeções de uma queda menor, né? Já sabia-se que ia cair, mas entendia-se que talvez pudesse cair menos. O que esse resultado então reforça, né? A perda de ritmo na atividade industrial, agora no segundo trimestre desse ano, de 2025, e o PMI industrial nosso recuou, inclusive, mais uma vez para 48,2, permanecendo então num nível abaixo de 50, né, que indica retração no mercado, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de bolsa para a gente passar um pouquinho da agenda da semana, falar um pouquinho de renda fixa também, né, que é importante. Os mercados, então, de sexta-feira lá nos Estados Unidos tiveram um recuo, né? O Dow Jones, por exemplo, recuou 1,23%. O S&P 500 caiu 1,60%, bastante também para Estados Unidos. E a Nasdaq teve um dia mais pesado ainda, 2,24% de queda, tá? Vale lembrar também que as bolsas nos Estados Unidos estavam, né, nas máximas, e isso também é parte de, fora as tensões, inclusive mais acentuadas sobre Rússia e Estados Unidos, já dou uma passadinha por isso, mas também teve um pouquinho de realização de lucros. E no Brasil, o Ibovespa, então, também seguiu a onda de baixa, caiu 0,48% aos 132.437 pontos. Tá? Destaques de alta ficaram com Marco Polo, subiu 7,63, Auren subiu 4,49 e os destaques de baixa, mais uma vez, Banco do Brasil
Tá pesado para o Banco do Brasil. 6,85 de queda e CSN caiu 4,99. Bom, passando na renda fixa, para a gente ver a agenda. Os treasuries lá nos Estados Unidos tiveram movimentos de baixa, tá? Os rendimentos dos T-Notes de 10 anos caíram para 4,23, enquanto o de 2 anos ficou em 3,69. Aqui no Brasil não foi diferente. O último pregão foi de queda expressiva na renda fixa, acompanhou então o recuo dos títulos públicos após a divulgação lá do relatório de empregos nos Estados Unidos, o payroll, né, mais fraco do que o esperado, e o mercado passou então a precificar, a entender que deve haver um corte de juro nos Estados Unidos na próxima reunião. Reforçou isso, né? Já é uma expectativa, mas, enfim, tudo pode acontecer, né? E no mercado de apostas lá, a chance é de 88% é, de redução da taxa, tá? A conferir. No Brasil, então, apesar do alívio externo, os analistas avaliam que o Banco Central deve manter a taxa Selic em 15% até o final do ano, com possíveis quedas só em 2026. Bom, sem sinais mais consistentes de mudanças, talvez isso seja realmente o cenário aí da agenda monetária do país, tá? A conferir também, tudo pode mudar. Bom, vamos falar um pouquinho de agenda, né, dessa semana, para início de semana. Temos algumas agendas aqui, algumas mais políticas, não vou passar muito por isso, mas às 8h25 já saiu, enquanto estou gravando esse vídeo, o relatório Foco semanal. Amanhã a gente vai falar sobre ele. E às 14h30 sai o CAGED de junho. E às 11 horas sai as encomendas à indústria nos Estados Unidos, tá? Para o mês de junho. Fato interessante aqui do final de semana de política internacional diretamente ligado ao Brasil. Claro que isso mexe também nos mercados, tá? O presidente dos Estados Unidos, então, o Trump, disse na sexta-feira 11, na sexta-feira dia 1, né, que o presidente Lula pode ligar para ele, abre aspas, a qualquer momento, para falar sobre tarifas e outros conflitos em ambos os países. A declaração foi dada em resposta a uma pergunta de um repórter da TV Globo sobre a possibilidade direta de conversa entre os presidentes. Então, é só passar a mão no telefone e ligar a qualquer momento. Será? Esperamos que sim, né? Então, isso é muito importante. Por favor, Lula, liga para ele. Então, bom, ainda na política que infelizmente é outro sinal de atenção bem grande para o mercado, bom, e também ali Estados Unidos envolvido no meio, né? A questão é da Rússia lá, que realmente ainda não encerra ali o conflito com a Ucrânia e houve aí um deslocamento de submarinos militares para ali a parte da Ásia ali, né? Então esse conflito ele vem interferindo no mercado, inclusive, né? O secretário ali de defesa ali da Rússia, né? Vem é, alertando sobre um sistema defensivo da Rússia, né? Denominado ali a mão morta, que é um de contramedidas nucleares, né? E os submarinos que foram deslocados para a região próxima à Rússia também são nucleares. Trump respondeu que a Rússia vem entrando num território perigoso. Né? A movimentação militar ocorre depois do prazo, né, que foi dado pelos Estados Unidos para encerrar, né, o conflito lá, e criticou também a ofensiva russa, classificando como repugnante. Mas, enfim, muita atenção nisso. Prejuízo. Indústria de vinhos francesa e destilados pode perder até R$ 1 bilhão ou de euros, tá? Com as tarifas dos Estados Unidos. Importante isso. Bom, e para finalizar aqui, mais uma notícia aqui que, infelizmente,
Vai aqui no campo da política, né? A ministra, então, das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, no Encontro Nacional do PT, afirmou mais uma vez, né, que o governo precisa avançar no projeto de tributação, de taxação BBB, bilionários, bets e bancos, para melhorar a distribuição de renda no país. Abre aspas. Temos que taxar bancos bilionários e bets. Essa gente não pode continuar ganhando dinheiro. Claro, é isso aí. O que vai acontecer é que vai vir repassado essas taxações para quem? Para nós, meros cidadãos comuns. Né? Nem sei se eu falei certo, tomara que sim. Bom, esse é o vídeo de hoje, então. Se você curtiu, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like, comenta as notícias aqui na caixinha de comentários comigo. Nos vemos amanhã, então, aqui no próximo Morning Call. Forte abraço. Tchau.